Bom dia, vou começar a falar sobre a história da astronomia. A história da astronomia envolve um período de tempo tão antigo quanto a origem do homem. Descobertas arqueológicas têm fornecido evidências, observações astronômicas entre os povos pré-históricos. Aqui, para apresentar a história da astronomia, eu fiz uma pintura rupestre. Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado como mapa, calendário e relógio. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o modelo de organização dos astros. Vou começar falando sobre o modelo geocêntrico. Pitágoras de Somos, filósofo e matemático grego, acreditava que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e a Lua e outros corpos celestes giravam em torno dela. Aristóteles, filósofo grego, afirmava que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e a Lua e os outros corpos celestes giravam entre ela. Agora eu vou falar sobre o modelo heliocêntrico. Aristarco de Samos não acreditava no modelo geocêntrico. Ele acreditava que quem estava no centro do universo era o Sol. Essa teoria na época não foi bem aceita, caindo no esquecimento. Alguns anos depois, alguns estudiosos retomaram essa teoria do modelo heliocêntrico, afirmando que quem estava no centro do universo era o Sol. Porém, essa teoria não foi bem aceita pela Igreja, pelo fato deles acreditarem no modelo geocêntrico. Em 1609, Galileu Galilei, com base em estudos com o uso de telescópio, retomou essa informação de novo, confirmando que quem estava no centro do universo era o Sol. Porém, ele foi acusado de herege pela Igreja, e para não sofrer acusações, ele assinou um documento desmentindo tudo que ele tinha falado. Aqui a gente tem uma maquete representando o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do universo e com a Terra e os outros corpos celestes em volta do Sol. Agora eu vou falar sobre a teoria do Big Bang ou a Grande Explosão. A maioria dos cientistas acreditam que o universo se formou por uma grande explosão que ocorreu há 14 bilhões de anos atrás, com um ponto infinitamente quente e denso e com uma rápida expansão muito intensa de energia. Nesse mesmo evento, originou-se a matéria e a formação das galáxias, das estrelas, dos planetas e de outros corpos celestes. Em 1930, eles tiveram a descoberta dos afastamentos das galáxias, que foi interpretada como evidência da expansão do universo. E em 1964, eles reforçaram a teoria do Big Bang, que foi pela radiação cósmica, que ela era muito fraca e o resultado dela era a expansão inicial, que já era prevista por alguns cientistas que trabalhavam com aquele modelo. Bom, eu fiz a maquete mais ou menos mostrando os planetas já formados e como o universo já formado, porque eu não consegui mostrar uma maquete fazendo a explosão e nem nada do tipo. É quase igual a outra, mas eu espero que vocês gostem também. Vou falar sobre os astros luminosos ou iluminados. Bom, dependendo da capacidade e incapacidade dos astros de produzir luz própria, eles são classificados em astros luminosos ou iluminados. As estrelas são astros do universo capazes de produzir luz própria, por esse motivo são chamados de astros luminosos. E os astros iluminados são aqueles que não produzem luz própria, eles podem até brilhar. Porém, isso acontece porque eles refletem a luz das estrelas e do Sol. Na maquete temos um exemplo de um astro luminoso e um astro iluminado. O astro luminoso é o Sol e o astro iluminado é a Lua, que reflete a luz do Sol. Os asteroides, cometas e meteoros. Os asteroides são astros não luminosos que são formados por rochas e metais, que em comparação à Terra são muito pequenos. Os cometas são corpos celestes provenientes de várias regiões do sistema solar, e por causa de sua grande extensão de órbitas elípticas, esses astros demoram muito para dar uma volta completa em volta do Sol. Os meteoros são blocos sólidos constituídos de rocha ou metal, ou dos dois juntos, e quando eles passam muito perto da atmosfera terrestre, são atraídos por sua força gravitacional, que penetram na atmosfera terrestre em uma grande velocidade. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre os planetas e os seus satélites naturais. Vamos começar falando sobre os planetas. O Sol é um astro luminoso que transmite luz própria, e o Sol ele fica no centro do sistema solar. Lembrando que o Sol não transmite luz a todos os planetas. Os planetas mais próximos do Sol têm mais luz e os planetas distantes do Sol têm menos luz. No sistema solar, há 8 planetas que giram em torno do Sol.
Alguns dos planetas são formados por rochas e minerais, que são Vênus, Mercúrio, Terra e Marte. E os outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são formados por gases. Antigamente, no sistema solar, havia 9 planetas, e o nome desse nono planeta era chamado de Plutão. Plutão, em 1930, não foi considerado mais um planeta, porque a luz do Sol não refletia nele e ele era um planeta muito pequeno. Então, ele foi desconsiderado um planeta. Agora, vamos falar sobre os satélites naturais. Satélites naturais é nada mais nada menos que astros iluminados. O que são astros iluminados? São astros que não transmitem luz própria. E os satélites naturais, eles giram em torno dos planetas, menos dos planetas Mercúrio e Vênus. Já os demais planetas têm pelo menos um satélite natural. E um exemplo de satélite natural é a Lua. Por que a Lua é um satélite natural? Porque ela não transmite luz própria, e sim a luz que reflete do Sol nela. Como vocês podem ver, aqui tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Também coloquei o Plutão, mas Plutão não é considerado um planeta, mas eu coloquei porque eu ia falar um pouco sobre ele. E como vocês podem ver, os planetas giram tudo em torno do Sol. Oi! Hoje eu vou falar sobre galáxias. Galáxias são aglomerados de corpos celestes, poeiras cósmicas e nuvens de gases que se mantêm relativamente próximos graças à força gravitacional. E no universo existem milhares de galáxias, bilhões de estrelas, que pode variar sua forma e seu tamanho. E o planeta Terra está dentro da galáxia chamada Via Láctea. Aqui é um exemplo da Via Láctea. E aqui é exemplos de galáxias variadas que existem no nosso universo. Constelação. Constelação são agrupamentos aparentes de estrelas. Existem os tipos de constelações de agrupamentos aparentes de estrelas. Existe Libra, Touro, Peixes, Virgem, entre outros. Aqui eu vou estar mostrando o de Libra, que é desse formato aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre a força gravitacional. Mas para isso a gente precisa compreender o termo massa, matéria e corpo. Massa é toda a matéria contida em um corpo, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e corpo é toda a formação de matéria. Toda matéria tem a propriedade de atrair e ser atraída por outra matéria, enquanto mais matéria um corpo dispõe, maior é sua atração em relação aos outros corpos. Essa força de atração entre os corpos dá-se o nome de força gravitacional. Para sentir a força gravitacional de um corpo, é preciso que ele possua uma massa muito grande, como é o caso da Terra relacionados aos corpos que existem em sua superfície.